O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que como todos os que integram aqui a grade da casa pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e através da nossa página, nosso canal também no YouTube. Hoje estou tendo a alegria de receber aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é um amigo também pessoal, que é o professor Alessandro Vianello, professor de italiano, uma referência da cultura, do ensino italiano aqui em Nova Friburgo, que tem muita história para contar, pessoal, e também tem novidades para dividir com a gente, que vai falar mais, principalmente no segundo bloco, um pouquinho sobre projetos novos e coisas que estão vindo aí, boas notícias. Alessandro, grazie mille, obrigado por ter aceitado o nosso convite, sempre um pouco em cima da hora, mas te agradeço muito por ter aceitado vir aqui contar um pouquinho da sua história para a gente e também dos planos novos, enfim, te agradeço muito. Grazie a te. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, é uma felicidade muito grande finalmente poder estar aqui com você. Já ouvi falar, sempre ouvi falar do seu programa, enfim. Te admiro muito também como jornalista e nós temos essa amizade aí que de certa forma passa um pouco pela língua italiana, né? Sim. E muito obrigado mesmo filhos, por estar né? aqui. Exatamente, é verdade, nossos filhos estudaram juntos. Enfim, então é um prazer muito grande estar aqui. E é uma honra minha, que eu tive um texto meu traduzido para o italiano. É verdade, teu irmão me lembra, é verdade. É. O Cristiano me pediu para traduzir e foi um texto lindo, parabéns, um texto maravilhoso. Eu agradeço parabéns. muito, temos essa paixão também por corridas. Exatamente, né? pela Alessandro, Fórmula 1. eu ouço falar de você há muito tempo. Minha mãe foi aluna do seu pai, Isso mesmo. Alvério Vianello, né, que foi padre, né? Foi padre. Seu Ele pai veio da tem uma Itália como história legal. sacerdote. Minha mãe foi aluno dele, sempre tive um carinho imenso por ele. E depois meu irmão foi seu aluno também. Então, se você puder contar pra gente um pouquinho dessa história da sua família, da sua história, Sim. Você é brasileiro, né? Sou brasileiro. Mas a sua ligação com a Itália toda, porque você hoje é uma referência, como eu disse, você traz um legado do seu pai também. Sim, verdade. Muito ligado também à Casa de Itália, que é sempre uma referência de italiano para nós todos aqui. Então, é tradutor juramentado, que também é uma coisa muito rara, né? Então, fala um pouquinho para a gente da sua história, da sua ligação com o Brasil, com a Itália, essa vida um pouco lá, um pouco cá. É verdade. Bom, a minha história é um pouco diferente da maior parte dos descendentes, né? Porque meu pai veio da Itália com uma missão específica, né? Ele era sacerdote. Na realidade, é mais engraçada ainda a história dele, mais peculiar, porque ele tinha concluído a faculdade de teologia na Itália por volta de 1960 e o bispo, o ex-bispo de Friburgo, Dom Clemente, estava na Itália naquele período para o Concílio Vaticano II e soube da história do meu pai que queria ser ordenado sacerdote. Só que parece que ele tinha tido um problema com o bispo responsável lá na região da Itália onde ele morava, lá perto de Veneza. Ele é nascido numa pequena ilha perto de Veneza. E aí o Dom Clemente soube da história dele e convidou ele para vir a Friburgo. E foi interessante que ele teve, antes de decidir, ele foi até a cidade de Padre Pio, pediu conselho para Padre Pio e depois Ele teve com o Padre Pio? Ele com o Padre Pio, foi lá com o Padre Pio. Aí ele o aconselhou a embarcar nessa aventura e realizar o sonho de ser padre, ser sacerdote. Como é mesmo? Pietrelcina. E veio para cá. O Padre Pio hoje é considerado santo já? Ele é santo, ele foi uma história de vida fantástica. Sim, dele. O Padre Pio era um cara muito bacana. Que não sabia disso, que o Alvério tinha conhecido ele. Tinha conhecido, e foi ele que aconselhou, né? E meu pai contava duas histórias, do Padre Pio e de um amigo que eu tentei até encontrar depois, nunca mais encontrei, que também era sacerdote, que tinha vindo para o Brasil e que ele aconselhou a aceitar a proposta e vir. Aí ele veio no início de 1960, foi ordenado sacerdote aqui em Friburgo, foi até o primeiro sacerdote a ser ordenado na diocese, que tinha sido recém-criado, alguma coisa assim, né, nos anos 60. Foi até ali no ginásio do IENF, que ele foi ordenado sacerdote.
e foi sacerdote durante 10 anos. Depois acabou conhecendo minha mãe, se apaixonou. Diz ele que começou a acreditar em Deus depois que conheceu minha mãe, de verdade. E aí depois, né, teve 3 filhos, o Ângelo, eu e o Bernardo. Mas ele continuou por uma série de situações que a igreja em Friburgo vivia, tinha poucos sacerdotes e tudo mais. O Dom Clemente ele permitiu que o meu pai continuasse a realizar missas, né, a realizar casamentos, batismos. Então, até o final da vida dele, ele ainda era chamado de Padre Alveri, e a gente sempre foi chamado de os filhos do padre, né? Enfim, a gente teve essa graça assim, de ter um pai que, de forma, na minha humilde opinião, mostra que você pode ser um bom pai de família e um bom sacerdote também. Sim, ele realmente foi sempre muito querido, uma pessoa que... E também, essa história, a gente acaba falando um pouquinho de Dom Clemente também, né? Sim, que sim. Clemente sempre teve uma visão assim, muito particular, muito própria de algumas coisas. Acho que muitos friburguenses que estão nos ouvindo conhecem bem Dom Clemente pelo tanto de tempo que ficou aqui, né? É verdade. Tive Primeiro bispo de Friburgo. Tive o privilégio de o conhecer também, de ter contato com ele quando era mais jovem. É um personagem importantíssimo para a nossa história. Muito né? importante, é Então, verdade. acho que a sua história acaba fazendo um pouco de justiça também ao Dom Clemente. Que é verdade, eu sou muito devedor a ele, porque se não fosse por ele, meu pai estava na Itália até hoje. Você não existiria, né? É verdade. Mas enfim, então, meu pai depois, né, acabou falecendo em 97. Nessa época eu estava na Itália, eu tinha ido para lá em 87, foi para ficar apenas um ano para conhecer a Itália. Eu já tinha conhecido quando eu era criança, mas em 1987, né, falando agora parece perto, mas é tão longe, né? Me foi dada essa possibilidade de ficar lá na casa da minha tia, que era irmã de meu pai, que era solteira, mas que tinha meu pai como um filho praticamente, então nós éramos filhos dela praticamente. Na próxima Veneza mesmo. Perto de Veneza, exatamente. E fiquei lá 10 anos, acabei ficando 10 anos lá na Itália, de 87 a 97, e acabei voltando depois que meu pai faleceu, e voltei para ficar 1 ano, 2 anos, e voltar para a Itália, mas acabou que as saudades foram maiores e acabei ficando aqui mesmo em Friburgo. Nossa, que história curiosa. Esses 10 anos você vinha para cá com regularidade? Ou... Ao menos uma vez por ano. Só uma vez que eu fiquei 2 anos sem... Acho que duas vezes eu fiquei 2 anos seguidos. Fez muitos amigos lá? Deixou amigos? Sim, praticamente metade da minha vida é italiana, né? Então tenho parentes, amigos de infância, amizades bem fortes que ainda ficaram por lá. Então tenho... A minha formação é metade italiana, metade brasileira. Para você, italiano é quase como a primeira língua, né? Sim, acaba sendo uma primeira língua. Eu falava italiano sem qualquer tipo de resquício do português. Então eu falava e as pessoas não me reconheciam. Em casa também, não? Brasileiro. Em casa você aprendeu italiano desde novinho? Poucas coisas. Meu pai me ensinava, mas não forçava, né? Então ele me ensinava músicas, frases. Os primeiros contatos eu tive com ele, mas ele nunca foi de exigir que a gente falasse. Ele sempre era um cara muito aberto, né? Muito brincalhão. Então ele me ensinava, cantava músicas em italiano pra gente. Quando eu me lembro que a gente saía para algum tipo de excursão com ele no carro, e ele começava umas músicas em dialeto também, lá de Veneza. Era muito engraçado. Ele mantinha assim viva essa coisa da Itália, mas sem forçar muito a barra, sem exigir que a gente aprendesse formalmente o italiano. Mas a língua italiana é uma língua muito próxima do português. Então, assim, o aprendizado da língua italiana na Itália foi muito rápido, foi muito natural. Só fiz com um pouco de confusão nos primeiros meses, porque eu demorei para perceber que, sobretudo na região onde eu fui morar, que lá perto de Veneza, as crianças, as pessoas falavam no dia a dia uma língua e na sala de aula falavam outra. É muito comum na Europa, né? Exatamente. Não sabia que na Itália também acontecia isso, mas na Espanha na Itália extremamente tem comum isso. 1000 dialetos. É uma coisa impressionante. O dialeto, que é essa língua, digamos assim, mais anterior ao italiano, porque na realidade a Itália ela foi unificada. É um país muito recente, na verdade. Sim, foi unificada em 1860, mais ou menos. Mas demorou muito para ter uma unificação linguística. Tinha cidades-estados, né? Sim, exatamente. Teve muitas invasões de países estrangeiros, então as línguas que foram nascendo e que se evoluindo nos vários lugares regiões da Itália, elas permanecem até hoje.
E ali Veneza, por exemplo, toda hora de interromper, mas a Veneza, por exemplo, é 1 hora da Croácia. Sim, muito verdade. Perto, é né? verdade. Muito perto dos Balcãs ali. E durante muito tempo a região do Vêneto, Veneza, a região do Vêneto pertenceu à Áustria. Então você tem uma influência. O sul da Itália, tem lugares no extremo sul da Itália que falam um dialeto muito próximo do grego, porque aquilo tinha sido a colônia grega, né? E assim por diante. Então a Itália ela ainda tem os lugares, as cidades ainda têm digamos, uma língua original, que é o dialeto, e o italiano, a língua italiana foi imposta depois da unificação. Ela vem da língua fiorentina, né, do dialeto fiorentino, que por uma questão cultural aí sobretudo ligada a grandes escritores como Dante Alighieri, Boccaccio e tudo mais, foi escolhida para ser a língua nacional. Só que imagine isso em 1860, até realmente a língua italiana conseguir ser ensinada a todos e ser uma língua nacional, demorou muito tempo, só aconteceu depois com a escola pública, com os meios de comunicação, televisão, rádio. Tanto que você tem ideia, a minha tia que nasceu em 1925, né, e atravessou a guerra, fez até a 3ª série, ela até o final dos dias dela, ela falava uma mistura de italiano, dialeto da ilha onde ela nasceu, e outro dialeto de uma cidade onde ela morou durante muito tempo, que foi Udine. Então, ela fazia uma confusão aí entre várias línguas. Então você cumpriu parte da sua vida escolar na Itália? Sim, eu fiz até o 2º ano da Faculdade de Arquitetura. Depois acabei voltando para Friburgo e não tinha condições de encarar o Rio de Janeiro, imagina, eu tinha ficado 10 anos fora do Brasil, o Rio de Janeiro que é uma cidade gigantesca, e acabei me formando em Direito aqui mesmo em Friburgo e busquei o caminho do direito urbanístico, direito ambiental como área de preferência. Mas a língua italiana continuou sendo a minha principal, vamos dizer assim, vocação e instrumento de trabalho. Assim que eu voltei da Itália, eu assumi, junto com a falecida Ana Michetti, que também era professora de italiano ali na Casa de Itália, assumi o lugar que era do meu pai, que era de professor de italiano. Foi muito importante para mim, porque além de me manter em contato com a língua italiana, com a cultura que de certa forma tinha sido a minha segunda casa, me fez conseguir fazer grandes amigos, fiz grandes amizades naquele momento com ex-alunos do meu pai. Foi uma coisa muito bacana, eles me receberam como um membro da família deles, né? E aí fiquei durante muitos anos lá na Casa de Itália ensinando italiano. Teve uma pequena parêntese de 2 anos que eu fui morar em Brasília e depois voltei. E infelizmente depois de algum tempo que voltei, a Casa de Itália ela tem ali um edifício muito antigo que precisa de uma série de reformas, então a gente achou por bem interromper as aulas para poder começar a pensar num tipo de obra que vai substituir aquele prédio antigo. E aí depois a gente vai até conversar sobre isso no 2º bloco. O desejo de voltar a dar aula de italiano foi crescendo no meu coração e, enfim, estamos com um projeto novo aí. Porque Nova Friburgo, obviamente, tem curso italiano ainda, né? Tem sim. Mas pessoas corajosas que mantiveram. Sim. A gente, aliás, está bem servido de cursos aqui em Friburgo, não só de qualidade, mas também de preço, né? Sim. Acho que é importante dizer isso. Se você for olhar o preço nas cidades ao redor, assim, Friburgo ainda é acessível, né? Claro que para os professores não é uma coisa boa que eu estou dizendo, mas é acessível para quem quer estudar ainda em relação a outras cidades. Uhum. E Friburgo, a Casa de Itália, ela não é só o curso, né? Ela é uma célula italiana, sim. Né? Como a Aliança Francesa, como existem a cultura inglesa, né? Existem instituições que são assim, que vão um pouco além da língua, então deixa um vácuo muito grande. Sim. Mesmo que não tenha acabado essa paralisação momentânea, deixa um vácuo muito grande. Então, sim, verdade. Eu acho que vale muito a pena a gente, no 2º bloco, falar um pouco sobre o que vem por aí, o que você está criando, não sozinho, obviamente, para os interessados, porque nós temos aqui uma ligação grande, né? Nova Friburgo é uma cidade mosaico e tem uma participação italiana muito grande, muito importante na cidade. É verdade. Então eu vou interromper, vou pegar essa deixa, eu interrompo aqui o nosso programa, a gente já volta no 2º bloco, Alessandro, para falar um pouquinho dessas ideias novas. Espero que estejam gostando tanto quanto eu. Fica com a gente já está voltando. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom,
agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Bom, eu disse que era rapidinho, né? Estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo aqui o professor Alessandro Vianello, advogado também, eu não sabia disso, que é uma referência aqui do ensino de italiano na nossa região e que está envolvido em novidades aí, Alessandro. Eu acho que é muito bacana a gente poder dividir isso com a população, dar essa boa notícia. Eu tenho sempre tentado estimular e dar... O professor geralmente não gosta de aparecer, né? Não gosta de falar, mas os educadores, eu tenho uma reverência muito grande pelos educadores e acho muito importante a gente poder dar boas notícias também. Eu tenho trazido aqui pessoas que já têm uma carreira longa na educação e acho que é a primeira vez que eu trago algum projeto novo, assim, uma coisa nova para poder mostrar para a população. O que você está aprontando, meu amigo? Então, como estava falando, a Casa d'Italia, ela foi sempre, é uma instituição centenária, né? A Casa d'Italia está com 104, 105 anos. E lá que era, digamos assim, junto depois a Dante Alighieri também funcionou durante muito tempo ali onde era o edifício Itália. Então a cultura italiana era concentrada nessas duas instituições. Sempre tivemos professores de italiano, cursos de italiano. Temos uma história interessantíssima ligada até o período anterior à Segunda Guerra Mundial, em que existia uma escola italiana mantida pelo governo italiano para filhos, descendentes de italiano, onde é o edifício Itália. Ali funcionava essa escola italiana que muito representou para muitos italianos que chegaram aqui criança, então sem serem alfabetizados, foram alfabetizados em italiano lá. E havia aulas de italiano, mas de história italiana, de geografia italiana, tudo em italiano. A história friburguesa é fascinante. Fantástico. Acabou que, enfim, durante a guerra, os dois imóveis, tanto onde é a Casa d'Italia atualmente, quanto essa escola italiana, foram tomados pelo governo brasileiro. E depois de alguns anos, conseguimos retomar aí esses dois imóveis. Onde tinha sido, a escola italiana tinha sido uma delegacia, e aí estava em péssimas condições. Por isso que foi demolido e foi construído um prédio, que é o atual edifício Itália. E é interessantíssima a história, porque os italianos, a colônia, fez uma permuta com o construtor, e a proposta era que eles queriam uma igreja e uma sede para uma associação italiana, a Dante Alighieri. E ele construiu uma igreja, em cima construiu um prédio, e na cobertura funcionou a Dante Alighieri durante alguns anos. E aí depois tivemos a Casa d'Italia, que também continuou, né, muito tempo com as aulas de italiano. Infelizmente tivemos que dar uma pequena parada por causa dessa necessidade de fazer uma grande reforma lá. Só que essa parada, digamos, ela deixou um vazio muito grande nas pessoas. As pessoas que eu conheço sentiram muito essa falta de um local para se encontrar, porque o curso de italiano, ao contrário talvez de outras línguas, mas o francês deve ser muito parecido. Não é uma língua que se aprende por necessidade, são poucas as pessoas que realmente precisam, a não ser que alguém que resolva ir morar na Itália ou resolva, de repente, ser contratado por uma empresa italiana para trabalhar e tudo mais. Geralmente as pessoas buscam o italiano por amor, por uma admiração muito grande pela cultura, porque gostam da música. Então, uma aula de italiano acaba sendo uma coisa muito mais ampla do que uma aula de gramática, uma aula de língua. Acaba sendo um encontro de pessoas, de emoções. Então, se forma sempre um grupo de amigos, um grupo de pessoas que gostam de conviver e falar de italiano. Então, e falar da cultura. Por isso que a Casa d'Italia funcionava, então, muito mais do que apenas o curso de línguas, né? Gastronomia um pouquinho também. Exatamente, com certeza. Vinho. Música, né? Então, o italiano tem essa particularidade de envolver essas vários aspectos, várias nuances, né? E por isso que... E eu, pessoalmente, embora esteja... minha esposa sempre diz, né, que estou super ocupado com outras atividades no escritório, sou tradutor juramentado também de italiano, então... Muita demanda? Muita. Nos últimos anos, sobretudo de 2016 para cá, aumentou em 1000% a demanda. É mesmo? Eu fazia... Mas por quê? Por causa de pedidos de nacionalidade? Sim, sobretudo por causa disso. Você tem uma ideia, eu passei no concurso em 2009, é um concurso que é feito pelas juntas comerciais dos estados, tradutor público juramentado, né, intérprete comercial, e eu tinha uma média de 400 traduções por ano. Eu cheguei ano passado a fazer 4.500 traduções. Nossa. E a maior parte delas, quase que 90%, de pessoas que estão adquirindo a cidadania italiana
por uma série de motivos. Tem muita gente que está largando tudo para ir morar na Itália, e de todas as classes sociais, tanto as pessoas que não têm nada quanto as pessoas que têm emprego, concursos, estão em condições boas, preferem, infelizmente, né, deixar o país e morar na Europa, quanto pessoas que querem apenas ter um plano B. Eu vejo muitas pessoas que muitas vezes querem cidadania por proximidade cultural, obviamente, né, mas também para ter um plano B, para deixar para os filhos, uma possibilidade deles terem a possibilidade eventualmente de morar ou estudar lá fora sem muita dificuldade. Então, você faz de certa forma, atua nas duas frentes, então, porque como advogado, naturalmente, você deve ter a expertise também para ajudar nesse tipo Exatamente, trabalho também com cidadania, com reconhecimento de cidadania, retificação de registros, embora a minha área principal seja ambiental urbanística, acabei me especializando nessa área também por causa das traduções, do contato que eu tenho com processos de cidadania. Enfim, mas faltava alguma coisa, eu senti que faltava aquele prazer de encontrar pessoas que gostam do italiano, de ter um ambiente em que a gente pudesse falar de cultura, de música, de cinema italiano. E como as obras na Casa de Itália ainda não avançaram, eu fiquei com aquele desejo no coração e aquele pensamento positivo, vou encontrar um local para poder, de novo, realizar esse sonho. E pouco menos de um mês atrás, eu conversando até com um amigo da colônia, o José Luiz Mastrangelo, conversei com ele, tomamos um café, e ele na mesma hora ele foi na predial e viu um imóvel lá e me ligou, falou: Alessandro, encontrei a casa que você queria, numa rua muito boa, que é General Osório, né, que é uma rua, digamos assim, que tem uma bem peculiar, uma vocação para né? cursos, escolas e tudo mais. E estamos aí, então a gente está lá, fiz umas obras de adequação, né, dessa casa, e vamos abrir o Centro Cultural Italiano de Nova Friburgo, que vai ser a ideia, né, de que seja um local para o ensino da língua italiana, mas também um local de convívio das pessoas que gostam da cultura italiana. Então, assim, independente de serem alunos, eu convido todas as pessoas que gostam de italiano para conhecerem, para conviverem, para frequentarem lá o nosso centro, exatamente como frequentavam a Casa de Itália. Então, é um local que a gente a nossa ideia é fazer uma série de atividades culturais, de cinema, de música italiana, trazer gente para fazer palestras, para que as pessoas que gostam da língua italiana, da cultura italiana, tenham um local de referência, até que um dia a Casa de Itália volte a ter depois das reformas, volte a ter aí a sua própria sede. Quer dizer, é importante a gente enfatizar isso, né? Não é uma situação de ruptura, né? É uma situação de manter a roda girando, mas tudo a comunidade continua unida. Com certeza. É complementar, né? Uhum. Lá, claro, é uma outra instituição, né? É uma iniciativa minha e tal, mas com apoio, né? Claro, de todo mundo da Casa de Itália, de todos os meus amigos, exatamente para preencher um pouquinho esse vazio que se criou no coração de tantas pessoas. Mas é um fio que tem que se manter estendido. Sim. Né? Você não pode também deixar muito tempo na atividade. Claro, né? Porque senão o fio se perde. Né? Então, realmente é importante, acho que todo mundo ganha com isso, né? Manter a cultura presente aqui, porque temos, como a gente falou, uma herança italiana muito forte. Sim, né? sim. Então, eu acho realmente fundamental e comemoro isso. Eu certamente serei um dos alunos, não agora, nesse momento, porque estou fazendo francês, mas serei certamente um dos alunos, porque é um conhecimento que me faz falta. Eu gostaria muito de conhecer mais e tenho certeza que muitos como eu. Então, passa para a gente o número da casa. Então, é na Rua General Osório, que ali vai ser a sede do Centro Cultural Italiano, Rua General Osório, número 248. Fica pouco depois da Casa Madre Roselli, né? Ainda certo. Funciona, 248? Né? 248. A casa à direita ali. Você estava me dizendo que tem espaço para várias atividades ali. Sim, é um imóvel muito interessante, Márcio, porque atrás da casa tem um terreno que permite que a gente faça uma série de eventos culturais lá. Então, um espaço bem grande para a gente fazer aí uma festa, para fazer, inclusive, a projeção de filmes ao ar livre, uma coisa que é muito comum na Europa na época do verão, enfim, esse cinema ao ar livre. A gente está pensando em fazer sessões de cinema italiano lá, sessões de música italiana, enfim, as ideias são várias, né? A gente está esperando, contando os dias aí para a inauguração, para começar. E o bacana, né, como eu te falei, quem aprende a língua italiana, quem gosta da língua italiana,
acaba trazendo uma série de coisas bacanas, né? Sentimentos bons, de vontade de falar de cultura, de cinema, de culinária, de tudo. Então, geralmente esse um grupo muito bom e que dali vão surgindo ideias, vão surgindo... a minha ideia é criar um espaço aberto, democrático, livre, para que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e participem, né, das atividades. Enfim, é uma coisa que a gente eu estava sentindo muita falta, que é o lado bom da vida. Faz falta, com certeza. Você está abrindo turmas? Como é que está isso? Temos 2 turmas, 2 horários que eu consegui já disponibilizar. 2 horários para iniciantes, né? Depois a gente vai verificar, tem muita gente também que já fez o curso, quer voltar, então a gente vai ter que fazer um nivelamento, vamos ter turmas de conversação também. Mas a princípio essas 2 turmas, elas serão segundas e quartas, das 18 às 20, das 18h30 às 20 horas, né? 6h30 até às 8, um horário um pouquinho mais tarde, e terças e quintas, das 4h30 às 6, das 16h30 às 18 horas. Esses são os 2 horários que a gente está abrindo, de imediato, já tem bastante gente inscrita. E depois a gente vai vendo um pouquinho a demanda das pessoas para formar turmas específicas. Tem gente que gostaria de ter uma vez só por semana, porque não tem condições de ir 2 vezes por semana. Tem gente que quer fazer turmas de conversação. Eu convido, independente de querer, digamos assim, de saber já o horário e tal, eu convido a todos para visitar a casa, o Centro Cultural Italiano, vontade de falar Casa de Itália, né? Mas o nosso centro, para conhecer e bater um papo e, com certeza, em alguma forma de adequar aí o horário, o desejo, a gente vai encontrar. Como é que a pessoa está fazendo as inscrições? É presencialmente? Ou... É presencialmente, pelo telefone, que eu vou passar agora, e também pelo site do Centro Cultural Italiano. O site do Centro Cultural Italiano é CC Italiano, C de casa, né, de centro, ccitaliano.com.br. E lá tem um local para você fazer a pré-inscrição, a gente depois entra em contato. Ou através também do telefone, que é o WhatsApp também, é 22 988 43 13 73. Pode repetir se quiser. Ok, 988 43 13 73. Esse é o telefone que nós respondemos aí, o WhatsApp também. Qualquer informação sobre o curso italiano, sobre as atividades do Centro Cultural Italiano, estamos à disposição. Legal, Alessandro. A cidade ganha muito. Espero realmente que prospere, que todos esses projetos que você tem aí frutifiquem. Você está começando só com você? Você já tem mais uma equipe ou é só você que vai dar as aulas? A princípio sou eu e também temos mais uma pessoa que foi ex-aluna lá da Casa de Itália e que estudou um tempo fora, a Núbia. Ela também está querendo dar aulas de italiano também. Ela está com o italiano afiadíssimo, eu tenho que falar do italiano com ela. Ela é arquiteta, olha só. Mas já se demonstrou aí muita vontade para começar essa carreira de professora de italiano. E tem uma série de outros parceiros que estão me ajudando lá na construção dessa... Está fazendo um café também, é isso? A minha ideia é que esse semestre ainda saia também um café, porque eu não consigo... a cultura italiana ela envolve vários aspectos, né? E eu sempre imaginei você ter um local em que você também permita que as pessoas se deliciem com um bom café, que sai talvez uma pizza italiana. Então o nosso projeto é que ainda nesse semestre a gente, terminando a parte do curso, empreenda ali o café italiano. Exatamente uma coisa chamou outra. Eu estou segurando o riso aqui, porque é muito italiano. Um bom vinho e tal, mas assim, esses são os projetos que a gente tem. Querer poder... Exatamente, porque o bacana da cultura italiana, né, é essa coisa quase um pretexto para conversar. Do bem viver, do bom viver, né, do bom viver. A gente não pode... não é uma língua que você aprende assim, é uma língua técnica, uma língua do negócio. Claro, é uma língua que também necessariamente as pessoas utilizam para trabalho, para você mesmo estava comentando que é uma língua que você gostaria de usar para entrevistar certos corredores italianos e tudo mais. O automobilismo usa muito italiano. Exatamente. Eu já entrevistei muitos pilotos italianos, mas é sempre um pouco frustrante entrevistar em inglês. Assim, é verdade. Gostaria, agradecia sempre o italiano, fazia uma saudação, mas é sempre mais gostoso quando você pode... Eu acho delicado também, você poder entrevistar a pessoa no idioma dela, sempre que possível, né? Então eu tenho essa pretensão e eu sei que é uma língua muito utilizada. Na verdade, existem línguas hoje que se tornaram um pouco obrigatórias,
mas é importante as pessoas terem visão que se você fala determinado idioma, por exemplo, em Friburgo tem aula de mandarim na Aliança Francesa. Uma pessoa que fala um mandarim decente, um mandarim bom, essa pessoa está empregada. Né? Verdade, com certeza. Né? Com Pode, certeza. de repente, não é isso que ela quer na vida, mas fome ela não vai passar. Verdade. Né? Então, verdade. se você fala um bom italiano, se você tem a oportunidade de falar um bom italiano no Brasil, evidentemente isso te abre muita porta. Né? Até porque não é um idioma obrigatório, vamos dizer assim. Então, claro que muitas pessoas vão ali para poder fazer uma viagem e não passar fome, poder saber se localizar, pedir uma informação. Mas se você, eu falo isso para os alunos, né? Se a pessoa quiser levar o curso realmente a sério e conseguir as graduações internacionais, evidentemente essa pessoa tem emprego, né? Porque existe uma demanda, existe uma carência, justamente por não ser uma língua obrigatória, pouca gente fala no Brasil, né? Então, ou fala nesse nível, né? Sim, claro. Então, é sempre uma forma de você conseguir também um emprego, uma possibilidade de trabalho no futuro, porque ajuda muito. Né? Essas línguas que não são obrigatórias, você ter esse tipo de conhecimento sempre é um diferencial. Né? Acho que uma língua, saber bem uma língua é como você ter uma faculdade, uma graduação. Né? Dominar uma língua. E eu, por acaso, né, porque eu voltei para o Brasil meio sem querer, né, por causa do falecimento do meu pai, estava fazendo arquitetura na Itália, e foi graças à língua italiana que, de certa forma, né, eu construí a minha própria vida. Né? Então, italiano, minha vida se funda no italiano. Né? De certa forma, a língua italiana é minha pátria. Querido, abro espaço para você convidar as pessoas, para a gente poder encerrar. Infelizmente, nosso tempo passou rápido, como sempre, mas acho que passamos o recado. Okay, né? E deixamos, também é importante deixar as pessoas com um pouquinho de vontade de querer mais, né? De querer saber mais. Tenho certeza que a porta lá está aberta, mas fica à vontade para convidar a comunidade friburguense a esse teu empreendimento que já começa com muita credibilidade por envolver você e ter o respaldo da própria Casa de Itália. Então eu tenho essa tranquilidade de poder divulgar aqui, sabendo que estou oferecendo uma coisa boa ao pessoal de casa, porque tenho confiança total em você, na tua competência, na tua vontade de fazer alguma coisa bem feita. Fica à vontade para se despedir, saudar o pessoal de casa e eu encerro logo depois. Beh, allora parlerò in italiano. No? Invito tutti gli amici di Friburgo a conoscere il Centro Culturale Italiano con le nuove lezioni di italiano dalla prossima settimana. Siate benvenuti in questo corso, che è la vostra casa, la casa in cui si parla di italiano, della lingua italiana, della cultura italiana. Siete tutti benvenuti. Legal, né? Querem falar assim? Vai encontrar com o nosso amigo Alessandro no Centro Cultural Italiano, Rua General Osório 248. Exato, muito bem, boa memória. Espero que tenham curtido tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.